Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. E nós aqui estamos gravando direto dos estúdios Crosshost, como vocês já sabem. Mas eu tô com a minha amiga Ana aqui. Tudo bem, Ana? Oi, gata, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Firme e forte, né? Bora lá. Opa, como sempre. Não esquecendo de agradecer a nossa parceira, a Ângela, da Empório Clique, da loja, tá? Que vocês têm acesso aí na descrição do vídeo. Porque ela tá... Gente... Hoje ela deixou a gente brilhante. Estamos todas aqui só brilhando, só olha brilhos. Isso. Ela manda umas coisas, mas... uma coisa mais linda que a outra, é isso, né? Só pra gente brilhar aqui no podcast. Brilhar mais, né não, Ana? Exato, brilhar mais. Agora, quem é a nossa convidada hoje? Gente, hoje é um tema bem diferente. Como vocês sabem, nosso podcast Mulheres Pod, ele foi feito para o público feminino, mas para também falar e trazer mulheres que inspiram. Mulheres que são exemplo, mulheres que se destacam na sua carreira. E nem sempre essas mulheres vão falar só de mulheres. Como é o exemplo da nossa convidada hoje. Será que a mulherada está preparada hoje para escutar o outro lado da moeda? Pois é, será que ela tá preparada? Será que vocês aí, mulheres, estão preparadas para ouvir talvez o que vocês não queiram ouvir? Ou que nem sempre é só pro bem da mulher. Assim, que eu digo assim, não é pro bem, não é pro mal que a gente vai falar. Não é pro mal não, gente. Não é pro mal não. Mas é que assim, algumas mulheres vão se sentir um pouco incomodadas com a nossa convidada. Outras não, outras talvez seja até a solução para ela. Então, eu gostaria de apresentar para vocês advogada especializada em direito da família e do homem, doutora Jamile Venceslau. Seja muito bem-vinda! Bem-vinda! Gente, muito obrigada. Primeira vez, quase 8 anos de carreira na advocacia. Primeira vez que eu participo de um podcast 100% feminino. Tá vendo? É, porque é raridade isso aí. É tanto que quando eu recebi o convite, eu digo, o que vai acontecer? Deixa eu pensar. Né? O que vai acontecer? Ou assim, que essas duas doidas que falam de mulher tá me chamando? Eu entrei no perfil, eu vi o canal, digo, olha, que legal, né? E assim, eu já participei muito de debates. Muito de debates, mas assim, nunca desse estilo, então eu já quero parabenizar por vocês, porque realmente é um outro lado, e como eu estava falando, em torno de 70% a 80% são mulheres que procuram para ajudar os seus companheiros, seus maridos, né, seus namorados, noivos, e quem sabe até integrantes da família, como irmão, né, e assim por diante. Exato. É importante. Vamos começar então bem do comecinho. Como surgiu o direito na sua vida? Ok. Vamos lá, para ser bem sincera. Ele me escolheu. Nunca me fizeram essa pergunta. Olá. Então vai ser a primeira vez. Eu tinha acabado de ser demitida. Então eu trabalhava numa concessionária, não vou falar o nome. E aí eu tinha acabado de tirar um carro também, porque eu saí de uma empresa para assumir um cargo em uma outra empresa. Só que naquele momento eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Então, eu saí de uma empresa para assumir um cargo bem melhor em uma outra empresa, porque o meu ex-chefe da primeira empresa me viu naquele outro cargo e disse, não, eu vou te levar, Pan. Me levou, só que eu não sabia que eu estava grávida. Então, quando eu fui para essa outra concessionária, assumindo um setor lá, eu descobri, no outro dia, eu fui conversar com o meu gestor, expliquei para ele a minha situação, muito envergonhada. Desculpa, assim, para algumas mulheres vão dizer por que estava envergonhada. Mas é porque, assim, parecia que eu estava, né? Dando um golpe na empresa. Então, assim, eu cheguei próximo dele, aí acho que demorou uns 3 dias, fizeram uma reunião com o diretor-geral da concessionária e disseram que não poderia ficar comigo. A minha sala era na parte superior e não tinha elevador nessa concessionária. Isso já faz muito tempo, viu? Muito tempo. E tinham que arrumar uma sala para mim, para me colocar lá embaixo, tinha que colocar uma pessoa no meu lugar para assumir minha função no período. Eles disseram que ia dar muito trabalho e que iriam me demitir. Eu lembro que naquele dia eu tinha 2 meses, já que eu estava na empresa, de 2 para 3, eu tinha tirado um carro novo. Tava aquele cenário só para ajudar, né? Só para ajudar. Eu lembro que eu falei com todo mundo, me despedi com um sorriso no rosto. Quando eu entrei no carro, comecei a chorar.
Eu digo, que agora? O que eu vou fazer da minha vida? Com filho para criar, com conta para pagar, ainda um carro com a parcela altíssima para pagar. E agora? O que eu vou fazer? E sem emprego. Sem emprego. E aí, eu lembro que o meu esposo, na época, ele falava muito para mim, disse, não tira esse carro. Se estrutura primeiro na empresa. Só que eu não passava na minha cabeça que aquilo iria acontecer. E aí, eu lembro que a gente estava construindo a nossa casa. Então, eu fui naquela direção já com medo de contar pro marido, porque a gente estava construindo ainda a nossa casa. A gente morava de favor numa casa do meu irmão, que meu pai tinha cedido para ele. E aí, eu vi um outdoor com o nome Vagas Aberta para o curso de Direito. E aí, eu passei, fixei minha mente e segui. Aí eu parei na casa onde a gente estava construindo, contei para ele, no momento, ele, não, vai dar tudo certo, isso, aquilo, né, que a confusão vem depois, né? Pois é, né? Depois. Aí eu chorei, me acalmei, fui para casa da minha mãe, eu digo, mãe, e agora? E eu vou contar mais um detalhe que poucas pessoas sabem. Como ninguém queria me contratar naquele período, eu tinha contas para pagar e a renda do meu esposo também não dava para pagar todas as contas. Nesse período, eu trabalhei como faxineira. Olha. Como faxineira. E aí, eu trabalhando como faxineira, incrivelmente, uma pessoa que eu conhecia falou, disse, olha, abriu a vaga naquele mesmo lugar do outdoor, né? Abriu a vaga, isso, aquilo. O fulano tentou, pra bolsa, né? Tentou, mas não conseguiu. Por que tu não tenta, Jamile? Uma pessoa que não é da minha família. Um colega que você conhece, assim, que também não era amigo. Aí eu fui, me inscrevi, não contei pra ninguém, me inscrevi no curso. Pra prestar a bolsa, no caso. Pra conseguir uma bolsa. Passei. Olha, isso já depois de um tempo. Era pra ser, né? Era pra ser. Isso já no final do ano. Aí, descobri que eu tinha passado no vestibular. Eu fui contar pra minha mãe. E, na época, meu esposo estava sentado na varanda com a minha mãe. E aí eu contei a notícia e saí. Saí para pegar um copo d'água. Quando eu estava quase entrando na varanda, eu ouvi ele comentando, disse, eu nunca vi ela estudando, e aí? Tu acha que vai dar? Começou aquela, sabe? Nunca vi ela com livro, nunca vi fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu digo, pois agora que eu vou fazer mesmo esse negócio. Agora que duvidou que eu vou mostrar que eu porque eu sou daquela desse jeito, sabe? Agora que a gente vai. E aí foi. Eu grávida, com 2 meses, aí teve o período do final do ano, até iniciar as aulas, eu ia completar 2 meses que eu tinha ganhado o bebê. Eu trabalhava o dia inteiro. Aí depois disso eu consegui um emprego. Aí eu trabalhava o dia inteiro, eu consegui um emprego como estagiária no setor de finanças, e aí eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia pra faculdade. Nossa, com bebê pequeno. Com bebezinho pequeno. Então assim, e assim foi. Então o direito entrou dessa seguinte forma. Caramba. E assim, nenhum momento eu pensei, é claro, cada um tem seu pensamento, isso, aquilo, sua forma de agir, em nenhum momento eu pensei em colocar a empresa na justiça. E aí depois, eu acho que eu já estava com uns 8 meses nessa situação, eu encontro o gerente num restaurante. Eu estava pegando uma marmita e o gerente estava entrando. Aí, que era o meu superior na época. Aí ele disse assim, aparece lá, Jamile, pam. E eu cuidava exatamente do pós-venda. Que eu fui contratada, eles criaram um setor do pós-venda para fazer com que a bandeira da concessionária não caísse. Porque você compra o carro, a pessoa que comprou o carro tem que dar nota boa. Porque senão a nota baixa. Sim. Então, na época que eu entrei, eu tava uma nota muito abaixo. E aí, eu lembro que eu saí com 8 e pouco. Eu tinha deixado. Com quase 3 meses de empresa. E a empresa me ligava para eu dar assistência para outra pessoa. Eu sempre fui muito atenciosa. E aí, o gerente pergunta se eu queria voltar. Eu já estava contratada em outro lugar. Eu falei para ele que eu não iria, mas que eu agradecia. E aí, quando foi um tempo depois, a concessionária fechou. Olha só. Por causa da nota. Eles não conseguiram manter a bandeira. Acredita? Que coisa isso? Era pra ser, né? É uma coisa que uma questão. E assim, por isso que eu digo, todas as coisas negativas que acontecem na sua vida, todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida, foi o que me incentivou a avançar. Tudo. E foi o que te inspirou a você decidir ir para direito. Eu dou graças a Deus que
Meu esposo, na época, riu. Eu lembro exatamente da frase, é porque eu não quero soltar ela completa, porque hoje eu não estou casada com ele. E eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu, por cada etapa, porque cada palavra que foi dita, ou coisas que disseram que eu não iria conseguir, né? Eu lembro que, no período da faculdade... Eu nunca fui convidada para um podcast para contar essas histórias, viu? Olha só, é a primeira vez. Então, assim, no período da faculdade, eu não lembro se foi no segundo ou no terceiro ano da faculdade, eu tive um problema muito sério no colo do meu útero, né? Que é o NIC 2, que já é entrando próximo do câncer. E aí, eu fiz uma... Quando descobri foi numa quinta, na segunda-feira eu já estava na sala de cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, a lesão estava em um local, e aí ela se expandiu para o colo. E aí eu lembro que naquele período eu já tinha tido meu filho, isso foi depois. Meu esposo teve que assinar, se responsabilizando porque provavelmente não iria ter mais filho. Né? Porque ia ter que tirar uma parte ia fazer a cirurgia, E aí eu tive que ficar... Aí eu fiz a cirurgia, me levaram para casa, só que depois eu tive aquela infecção generalizada, após a cirurgia. Caramba! Então depois eu tive que tomar várias medicações, que aí eu tive a gastrite medicamentosa. Então por causa da gastrite foi que eu tive que ficar internada no hospital, porque eu não conseguia me alimentar. Aí tinham que dar... Aveia. É isso, para conseguir tratar a infecção generalizada. Ok. E aí, eu tava na faculdade, tava fazendo, mas eu não queria trancar. Tudo isso na faculdade. Eu não queria trancar. Eu fiquei afastada pelo INSS, que eu tava empregada. Aí, o que as minhas amigas fizeram? Por isso que a gente precisa sempre de alguém, né? Com certeza. Elas, todo dia, tiravam foto. Te mandavam conteúdo. Mandavam conteúdo, só que assim, o meu dinheiro que eu pegava, eu sempre comprava livros. Então, eu gostava de estudar em casa. Sabe? Porque na minha mente lembra que eu tinha um filho pequeno, então na minha mente eu vou dar tudo de si pra quando eu terminar a faculdade eu conseguir ter mais tempo pra ele. Olha a cabeça como é. Então, só que não. Doce ilusão. Não. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, me acordava 4 horas pra estudar a faculdade. Caramba. Passei na UAB no 7º período. Olha mas por causa do meu filho. Por causa do filho. Porque na minha cabeça eu tinha que avançar pra eu poder crescer mais, pra eu poder dar mais atenção pro meu filho. O divórcio foi na faculdade também, na época da faculdade? O divórcio foi já no finalzinho. Gente, foi tudo nessa época, então, na sua vida. Aconteceu tudo de uma vez. O pai do meu filho, eu passei 10 anos com ele, né? Ele foi meu primeiro namorado, noivo. E aí a gente se casou 8 anos casado. 1 ano de noivado, 1 ano de namoro e 1 ano de noivado. Mas o que eu tava contando, eu fiquei internada no hospital, muito tempo. Aí minhas amigas tiravam foto. Aí eu pedia pra minha mãe comprar trazer as coisas que estavam em casa pra eu estudar no hospital. Então eu ficava estudando. E aí eu passei em todas as matérias, porque eu consegui fazer a prova lá. E aí teve um professor, em uma matéria eu precisava de 1 ponto. E o professor, ele mandou a seguinte mensagem, disse assim: eu vou lhe dar 1 ponto, porque eu estou vendo o sacrifício que você está fazendo para você não ficar de recuperação. Olha. Ele me deu 1 ponto. Deu 1 ponto. O meu professor César Claudino, que fez isso. Eu nunca me esqueci desse homem. Até o nome, eu sou péssima de nome, sabe? Sim, mas tem coisa que marca, não tem como não gravar. Marcou a minha história. Empatia, chama isso, né? Não, e pior que depois que eu voltei do hospital, que eu ia pra aula, ele deu várias aulas, né, de direito de trabalho, um monte de matéria. E aí, menina, eu tinha que sentar na frente, porque ele ficava chamando minha atenção. Ele queria que eu fosse exemplo, mas eu não fui a número 1 da sala, tá? Mas nem sempre os melhores são o número 1, não, gente. Eu não me considero inteligente. Não, nem sempre os melhores são o máximo da sala. Eu me considero esforçada, porque inteligente é aquela pessoa que lê isso daqui e já pega de primeira. É isso mesmo. Eu tenho que ler pra conseguir entender uma situação. Eu falo que os inteligentes são aqueles autodidata, né? Mal bate o olho, já entendeu tudo. Eu sou igualzinha, eu também falo, eu não sou inteligente, eu sou esforçada, isso mesmo. Eu tenho uma amiga que é a Crisna, que inclusive ela faz parte da comissão da UAB lá do estado do Acre. Ela passou de primeira, eu falei que eu passei no 7º, ela passou antes de mim. Nossa, olha.
Porque na época podia. Aí você ficava com certificado e quando terminava a faculdade agora tem que terminar tudo pra prestar, não é? Eu não sei nem como é que tá a situação. Mas eu ouvi uma moça que trabalha lá no escritório que ela disse que só pode prestar o concurso da OAB, parece que é no último ano, um negócio assim. Né? Eu digo, ai, graças a Deus que eu não passei. Porque eu fiz... tem gente que vai umas 5, 6 vezes e ainda não passa. Pois é. Mas não é fácil a prova, não. Não é não é. Eu acho que o que me ajudou foi a facilidade, porque estava tudo na memória. Então, o que eu fiz? A gente adquiriu um cursinho. Sim. A gente adquiriu um cursinho online mesmo. Então, lembra que eu falei que eu acordava 4 horas? E eu ficava estudando os temas da aula. Eu pegava as matérias do cursinho e ficava... fixando. Então, eu acho que foi isso que me ajudou. Se eu tivesse finalizado e fosse tentar depois, eu acho que o assunto não ia estar fresco na cabeça. Pois é. Agora, depois disso tudo, como é que você decidiu, agora eu vou focar em direito da família e ainda vou me especializar no direito do homem? Se tu perguntar pra mim, Jamila, era o direito da família teu primeiro? Não era. Porque assim, eu atuo no direito da família e o direito criminal em relação de gênero. Então eu não pego questão de trânsito, não pego questão de organização criminal, não pego nada disso, tá? A questão é mais envolvendo Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente, direito avoengo, né? O avô, a avó que quer ter acesso aos netos, porque o pai impede, a mãe impede, sabe? Tudo isso é o que eu atuo. E aí, eu nunca pensei que eu iria atuar dessa forma. Meu sonho, eu acho que a grande maioria dos bacharelados é atuar no criminal. Eu, como era da mesma forma. Então, assim, eu sempre atuei no criminal. E eu sou de origem acriana. Então, lá no Acre, eu acho que chegou um pouquinho atrasada essa questão de facção. Porque quando eu me formei, era mais tranquilo. Era assim, por exemplo, a pessoa era presa... Era um roubo, né? Um furto. Mas a pessoa não estava vinculada à facção. Então, o advogado trabalhava... Um exemplo, tá? Trabalhava para ti, isso não quer dizer que eu sou tua inimiga. Só que depois que veio a facção, dizia que se eu trabalhasse para ela, é porque eu era da facção tal. Aí, um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. A facção dela mandava me matar. Meio que era um grupo, né? Defendendo um grupo. E como era uma coisa muito, muito nova... Eu me deparei com 2 pessoas que eu conhecia. Uma que que era meu melhor amigo. Meu melhor amigo, que foi para Brasília. Ele teve que sair do Acre. E teve um outro que também teve que sair, mas até hoje eu não sei para onde é que ele foi. Que os bandidos entraram na casa dele e ameaçaram toda a família. Sabe? Foi uma situação muito complicada. E no outro dia eles foram embora do estado. Até hoje eu não sei para onde foram. Caramba. Tá? O outro até falou até hoje, né? Mas assim, ele deixou a vida dele toda lá, né? Clientes, tudo, para seguir uma nova carreira, uma nova história, porque ele não queria mais saber de jeito nenhum do criminal. Então assim, eu não atuei para nenhum tipo de pessoa que era vinculada à facção. Só que teve um período, há muito tempo atrás, que teve uma revolta, um motim, um evento que teve no presídio, que muitos colegas meus ficaram no parlatório. Parlatório é onde o advogado fala com a pessoa que está presa. E aí, teve um motim lá, isso, aquilo, e acabaram não conseguindo sair. E foi uma situação muito complicada. Com essa situação complicada, fora isso, a gente, por exemplo, uma pessoa era presa hoje. A gente era levada para a delegacia, eu tinha que ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 horas, a depender do delegado, para autorizar eu falar com o meu cliente, sabe? E aí, às vezes, eu ficava 6 horas na delegacia. Caramba. 7 horas na delegacia para resolver uma coisa que, às vezes, demorava 30, 40 minutos. Então, assim, aquilo ali foi eu digo, não desmotivando, quero mais. Né? Sabe aquela coisa assim, poxa, eu gosto, mas não é mais isso que eu quero. Eu estava no momento que eu não queria mais advogar. Aí, em 2016, foi publicada a Lei Maria da Penha, né? Foi quando entrou em vigor. E aí, teve um cliente que me procurou, né? Ele trabalhava fora, em desse retorno dele, ele não encontrou mais a mulher nem as filhas, eram 2 meninas. E ele passou por um advogado, de acordo com ele, o advogado não deu bola, o outro advogado diminuiu ele. E quando ele chegou no meu escritório, foi um período da tarde, eu trabalhava, como eu queria trabalhar no criminal, eu voltei às minhas origens, né? Então, assim,
por mais que eu não morava mais no bairro, mas toda a minha família morava, é um bairro que aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, eles falam muito comunidade. Sim. Né? Isso mesmo. É que lá é chamado Baixada da Sobral. Então, eu digo, rapaz, eu vou iniciar minha carreira aqui. Então, eu tinha um local que vendia móveis. E aí, eu peguei uma salinha e montei lá em cima. E aí, nessa brincadeira, o cara tava passando, viu a minha placa, escritório de advocacia, parou o carro e subiu. Ele simplesmente, com muita educação a esse senhor, né? Ele perguntou se a advogada estava, pro rapaz que trabalhava comigo. Ele disse que estava, ele simplesmente entrou na sala. Não perguntou se eu podia atender nada. Tava desesperado o homem. Ele estava estupidamente desesperado. Então, assim, ele entrou na sala, eu lembro como se fosse hoje. É tanto que eu estou escrevendo o livro dos casos que mais me chamaram a atenção. Legal. Ah, que legal. Porque eu tava aqui, ó. A mesa era aquele L tradicional, sabe? Aquela mesa de 250 reais você Aí eu estava assim, aqui, ó, o computador aqui, e o cara abriu a porta, assim, puxou, e eu só fiz assim, ó. E só que me chamou a atenção, eu lembro dos detalhes. Eu olhei, não foi nem pro rosto dele, foi pro sapato. Ô, louco. Foi. Eu olhei pro sapato, eu olhei assim, sabe quando você olha de cima pra baixo? Quer dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Quando eu olhei pro sapato, aquele sapato preto, brilhoso, ou seja, não era do estilo de onde eu trabalhava, né? O cara todo social. E aí ele sentou a cadeira, aqui a mesa, né? Um L aqui, ele vindo dali. E aí ele puxou a cadeira, não esperou eu dizer assim, quer sentar? Ou quem és tu? Nada. Não, ele tava realmente desesperado, gente. Ele puxou a cadeira, sentou e aí fez exatamente como está a mão dela. Colocou a mão assim. Sabe? Ou seja, eu tô pra cá, colocou a mão assim. E aí, outro detalhe que me chamou a atenção foi um relógio dourado. E eu vi que era um relógio com marca técnicos. Por que eu tô falando isso? Porque meu pai tinha um relógio. Eu digo, poxa, e aquele relógio do meu pai, ele tinha com muito carinho, porque foi muito difícil de comprar. Sim. Aí eu digo, poxa, esse homem tem condições. O que tá fazendo no meu escritório? Tá fazendo aqui? Não, nada contra. Onde ele veio cair aqui? Tomar muito cuidado, Sim, porque claro. Teve um tempo atrás que eu fui contar, o rapaz perguntou como eu entrei no direito do homem, e aí saiu a matéria lá no meu estado, dizendo assim, a advogada fala que o bairro que ela mora é comunidade, porque lá não falam comunidade nem periferia. Sim. Por isso que eu sempre falo, aqui, Olha, tá? Sabe como é, né? Aí colocaram lá, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Hoje em dia tá difícil, tá chato. Então, aí tá. Aí ele coloca assim, eu digo, poxa, esse cara tem condições, né? Não era o público que você estava acostumado a atender. E lembrando, naquela época eu não tinha direito de escolha. Então eu atendia de direito criminal a direito... Sim, o que chegava, você atendia. Tá? Início de carreira. Sim. Aí o cara sentou, aí ele disse, olha, é o seguinte... Eu já passei por um advogado, por outros advogados, isso, aquilo. A mulher colocou uma medida protetiva aqui em mim e eu não sei onde é que estão meus filhos. E eu também não tenho mais casa. Agora eu vou contar a história. Aí tá. Não, eu vou contar a história depois. Aí ele me contou a história dele, eu fiz o meu orçamento, pedi a lista de documentos, entreguei para ele. Eu digo, acho que esse cliente nunca vai me encontrar. Não vai atrás de mim, não. Quando foi no outro dia... Detalhe, eu vou já contar a história desse cliente, foi o que mudou a minha história. Porque foi esse cliente que arrumou vários clientes pra mim. É que um sempre traz o outro, né? Então, aí foi porque eu já estava atuando muito nesse tipo de caso, aí eu comecei a gravar vídeo no YouTube em 2016, 2017, e assim foi. Então, assim, aí quando foi, aí eu esqueci desse homem. Eu estava indo não sei pra onde, quando o rapaz que trabalha comigo ligou pra mim. Isso no outro dia. Jamile... Eu digo, o que foi? Pois é, o rapaz... Lembra do cara que veio ontem? Eu digo, claro. Não tem como esquecer. Claro que eu lembro. Ele disse, pois é, ele tá preso lá na delegacia e ligou pra cá pra dizer, porque ele tinha um cartãozinho, né? E ele, pra dizer que tá preso e que precisa que tu vá lá. Eu fui na delegacia. Ele tava indo pra levar a documentação pra eu entrar com o processo. Ele ia me contratar. Diz que ele foi preso com o meu cartãozinho. Sabe? Agora que sorte! Agora eu vou contar a história do cara. O cara, eu gosto de contar histórias reais. O que eu não atuei, porque eu parei de fazer podcast com pessoas, com entrevistados, porque eu não sabia da história. Eu tinha que estudar o processo do cara, eu tinha que ver se realmente era verdade. Difícil. Então, assim, eu parei de fazer entrevistas também por causa disso. E aí, o que acontece?
hoje eu falo... Aí, assim, quando eu fiz o direito, primeiro que não falava de Lei Maria da Penha. Segundo que quando a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor, realmente existia um preconceito muito grande. Eu acho que até hoje ainda existe. Quando o cara... aquele rapaz acabou de receber uma medida protetiva. Sabe nem do que é. Vão começar a chamá-lo de agressor de mulher, por causa da medida. Então você imagina na época como é que a situação daquele homem. Um dos advogados não queria pegar o caso porque era medida protetiva, envolvendo Lei Maria da Penha. Então, assim, ele não queria sujar o nome dele pegando aquele tipo de caso. Olha a situação. Né? Então, assim, o cara, ele viajou a trabalho. Quando ele retornou, a mulher tinha ido à delegacia, registrado o boletim de ocorrência, provavelmente indicaram para ela pedir uma medida protetiva, né? E aí ela pediu a medida protetiva. Antes dela sair, ela vendeu a casa que eles tinham. Vou explicar para vocês. Lá no Acre, isso é muito comum. Aqui em São Paulo, acho que nem tanto. Que é o quê? Você tem uma posse de terra, ela não é registrada na prefeitura. A prefeitura ainda não, na realidade, a prefeitura ainda não passou para regularizar a situação. Sim. Então, a casa, eu tenho um contrato aqui que está no meu nome, eu consigo vender, não vão perguntar se eu sou casada. Assim. Não precisa nada de escritura, nada dessas coisas. E foi o que aconteceu, ela pegou, vendeu a casinha que ele tinha lutado para construir, mas uma casa boa, num terreno lá que a prefeitura não passa, mas tu passa na rua, é só casa boa. E eu acho que até hoje já passaram lá, acho que a prefeitura inclusive já passou. E aí, ela vendeu o imóvel, com a casa, terreno, e se mudou com as crianças. E tinha medida protetiva como se fosse um... Como se ele tivesse agredido ela, no caso. E ele não chegou a fazer isso. Eu vou contar uma história... eu vou deixar pra contar essa história sobre essa questão da medida protetiva. Um caso muito, muito forte. Tá. Aí, ele recebeu a medida protetiva. Ele foi notificado pelo oficial de justiça. Quando ele voltou do trabalho. Primeiro que ele foi na casa... Não tinha mais casa. Não tinha mais casa, já tinha um cara morando lá. Aí ele estava na casa dos pais. Desculpa. Na casa dos pais não, porque ele não tinha familiar. Ele estava na casa de amigos, tá? Ela foi para um estado de origem deles, tá? Onde moravam os pais dela também. Então, depois foi que ele descobriu onde ela estava. Foi dessa forma, por meio da família dele. E aí, ok. Então, até então não tinha processo de guarda ainda envolvendo, mas tinha essa medida protetiva onde ele não podia se aproximar da mulher. Ok. Nesse dia que ele foi preso, foi porque antes ela entrou com um pedido de pensão. Como ele não pagou, o que aconteceu? Saiu o mandado de prisão. Então ele tinha um mandado de prisão em aberto e ele não sabia. Caramba, ele tinha tanta coisa e não sabia. Ele estava viajando a trabalho. É claro que ela não expôs isso. E daí, até pra gente contar isso, foi uma longa história, tá? Contar isso pro juiz, que ele trabalhava, que ele sempre trabalhava. As mensagens do WhatsApp, que ela tinha conhecimento. Então, assim, ele não foi notificado porque ele estava trabalhando, então notificaram a Defensoria Pública para fazer a defesa. E aí não tem como fazer a defesa de um cara que, né, vai fazer como? Aí saiu o mandado de prisão. Nossa. Que foi o que aconteceu. Então, perfeito. Não tinha para onde correr. Ele tinha que pagar para sair da prisão. Pagou a pensão para sair da prisão e agora vamos nos preparar para fazer a defesa dele. Agora eu vou fazer só um resumo. Foram quase 2 anos para a gente conseguir resolver o processo da guarda. Quem entrou com a guarda foi eu. Ela ainda não tinha entrado. Só que por causa dos familiares dele, a gente descobriu onde ela estava, porque não podia nem entrar com a guarda se eu não sabia onde é que ela estava. Eu precisava do endereço. Claro. Né? Então, foi aquele sufoco. Então, foram 2 anos, quase 2 anos, para conseguir a guarda. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele continuou morando no Acre, mas ela morando em outro estado. Até a gente conseguir formalizar o processo aquilo, a criança já estava o quê? Habituada no novo lar. Claro. Nossa. Então, não teve como colocar uma guarda, por exemplo, guarda compartilhada. Ficou guarda lateral e ele com alguns direitos de visita mínimo, né? Não tinha o que fazer, porque ela morava já em outro estado. Perfeito. Em relação ao processo, ele provou a inocência dele, tá? Provou a inocência dele. Mas é o que a gente conta. Até ele provar, nada limpou o passado dele. A ficha, né? A ficha fica suja sempre. O trauma que ele passou. Sim. Eu acho que já faz mais ou menos 1 ano, eu cheguei a conversar com a mãe dele disse que até então ele nunca mais casou com nenhuma mulher. Olha, ficou com trauma mesmo, de verdade. Com trauma mesmo da situação, né? De perder. Porque ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Resumo. Conseguimos resolver essa situação e esse homem acabou trazendo
várias pessoas, porque aí acabou várias pessoas respondendo por esse tipo de processo. E aí ele disse, procura fulana. Procura ciclano. Então ele foi um rapaz de homem procurando você. Agora ela vai resolver o problema. Aí eu comecei a atuar nesse tipo de demanda. E aí foi até os dias atuais. E aí eu queria te contar um caso. Que foi no Acre também. Foi um caso internacional, eu tenho plena certeza que vocês vão lembrar. Um casal de mulheres, né? A mulher teve um relacionamento sexual com um cara. Ela saiu grávida, ela abandonou a criança. Quem tinha guarda não era nem o pai, eram os avós. Mas ela abandonou com o pai. Com o pai. Mas aí o pai solteiro, isso, aquilo, não tinha casa. E aí o avô, que criava a criança como filho, um menino, chamado Juan. Eu lembro. Lembra desse caso? Lembro. Caso do menino Juan. Isso daí foi um caso que viajou o Brasil e o mundo, tá? Por quê? A mulher... Na época, ela pediu uma medida protetiva, ela tramou com a atual companheira dela. A atual companheira dela levou também a filha dela e fizeram a medida protetiva as duas. Mas o mais polêmico foi do caso do Juan e não da menina. Por quê? Porque foi o Juan que foi morto, né? Então, ela colocou a medida protetiva, lembrando que quem tinha guarda era o pai, o avô, né? Então, ou seja... Concederam a medida protetiva, não averiguaram a situação. Ela contou uma história tão alarmante que fizeram com que dessem dinheiro para ela, autoridades do estado, dessem dinheiro para ela sair do estado para ir para outro estado. Caramba. Tá? Então, como se fosse protegendo ela. Foi, protegendo. Então, ela saiu, não investigaram se o que ela estava falando era verdade, só foram pela palavra dela, né? Então, e aí, ok, ela foi para outro estado. Aí o avô colocou como sequestro, só que até ele provar que não era, a criança, já estava rodando no Brasil. Longe já. Olha só a situação, a criança rodando no Brasil. A criança foi impedida muito tempo de frequentar a escola, porque se frequentasse, iam descobrir onde a família estava. Então ela proibia a criança de sair nas ruas, anos, né, isso. Proibia a criança de sair nas ruas, tanto o menino Juan como a outra criança, que eu não lembro o nome. Colocaram detetive particular, a família, para procurar, porque a polícia não encontrava. Olha isso. Tá? Não encontrava. Como foi que encontrou? Alguém encontrou a mala, né? A criança toda esquartejada, né? Então, assim, isso daí foi um erro do Estado, né? De não ter averiguado, conceder a medida, sem poder investigar. Isso daí foi um erro que aconteceu no estado do Acre, tá? E que foi... E tirou a criança que estava num lar protegido de verdade. Sim. E na época, se você for ver as entrevistas que foram dadas, inclusive a criança, a menina, eu tô falando, a menina, os desenhos que eram feitos, o delegado, as pessoas contaram que o ódio dela era muito maior pelo menino, pelo ódio contra o homem. Então, todo o ódio que ela tinha do homem, ela descontava na criança. Descontava na filha. Então, antes da criança morrer, a criança... sofreu de muitas coisas, ela foi torturada, né? Lembra, né? Lembro. Então, várias frases do ódio dela contra o homem que ela descontava no próprio filho. Mas isso acontece muito, e assim, de ambos, né? Tanto o pai que tá com raiva da mulher desconta no filho, quanto a mulher que tá com raiva do marido desconta nos filhos também. E sim, os filhos não têm nada a ver com a separação, mas eles levam a culpa, né? Infelizmente. Olha, é o que eu falo pros meus clientes, né? Já teve um caso, por exemplo, de um cliente que veio e disse, olha, doutora, eu estou inconformado porque a criança... Não, é porque o padrasto aparece nas fotos da família, fica na cara que a criança é como se fosse o casalzinho perfeito, isso, aquilo. Olha a situação. Eu digo, não, calma lá. Isso daí é um recado tanto para homem como para mulher. Os meus clientes, o meu público, que é grande maioria masculina, eu tô lá alertando, eu tô fazendo meu papel. É o papel de quê? Eu vou falar agora. Por exemplo, se você se separou, não tem mais jeito, ok, cada um pro seu lado. Agora lembra, a criança não tem culpa, como você disse. Então assim, se chegou um padrasto, chegou uma madrasta que ama essa criança como se fosse seu filho, tem que levantar as mãos pro céu. Porque você vai ter a certeza que essa mulher não vai maltratar. Vou dar um exemplo, contei a história. Passei quase 10 anos casada com
com meu ex-marido, né, o pai do meu filho, e quando ela engravidou, eu acho essa palavra madrasta muito feia, mas a madrasta, que é para o pessoal entender, né? Que é a tia do meu filho, ela engravidou, fizemos questão, eles foram lá na nossa casa, muito bem recebidos, né? Conheci ela, sabe? Então, assim, uma coisa prazerosa. E você pergunta meu filho, a tia gosta de você? Você sente? Gosta. Pra mim é maravilhoso. Isso é muito sabe? bom. Porque eu sei, e o meu prazer vai ser se ela cuidar do meu filho como ela cuida do filho dela. E pronto, acabou. Você fica até mais tranquila. Fica até mais tranquila. É uma responsabilidade que eu nunca precisei conversar com o pai dele e nunca o pai dele precisou conversar comigo. Olha, se você for se relacionar com alguém, se relacione primeiramente com a pessoa que respeite o nosso filho. Sim. Eu acho que isso não precisou a gente conversar. Sem dúvida. Uma vez ele me contou que uma moça fazia questão de trazer frases negativas pro filho. E ele gostava da menina. Diz ele que se separou da menina porque a moça expressava esse tipo de opinião contrária ao nosso filho. Sabe? Então, assim, poxa, ele tem essa responsabilidade. Por que eu não vou ter? Uhum. Sim. Né? Então, assim, quando você encontra realmente alguém que tá lá, que faz questão. Só o fato de não fazer mal pra criança, sim, eu acho que já tá valendo. Porque hoje em dia eu vou detestar essa pessoa. Hoje em dia, o que a gente vê de notícia por aí? Padrasto ajudou a mãe a matar o filho, ajudou a torturar não sei o quê, ou abuso sexual. O caso da... Eu sou péssima de nome. da bebezinha que foi jogada acho que foi do 7º andar. Da Nardone? Isso mesmo. Olha esse caso. Então, tem esse. Contam as más línguas, né? Olha o momento fofoca aqui. Tem aquele... Vocês puxam a minha orelha se eu estiver errada, mas o pai fez aquilo que estaria sendo motivado também, né? Pela opinião da madrasta. Sim. Se fosse, por exemplo, uma mulher que dissesse assim, não, calma lá, não faça isso. Exato. Ela não fez nada, pelo contrário, ela foi cúmplice. Né? Se você quer disciplinar a criança, dê uma palmada, espera chegar em casa, dê uma surra, tudo bem. Surra que eu tô falando é pegar, né, sandalinha, fazer só aquela pressãozinha psicológica, não faça mais isso aqui. Ok, mas espancar, fazer... É igual o caso daquele menino lá do... O dele, que é mais que o caso dele. Pois é. Que é o padrasto que essa é a questão. Foi o padrasto que matou ele, teoricamente, né? É o que eu falo para as pessoas que me seguem. Vai colocar alguém na sua vida... A mesma responsabilidade que você tem, a mulher também tem. Sua ex-companheira, né? De averiguar. Peraí, essa pessoa gosta do meu filho? Vai respeitar meu filho? Eu falei para vocês no início que quase de 70% a 80% são as novas companheiras que vêm atrás me contratar para cuidar dessa situação pro seu marido. Por quê? Porque elas verificam o homem lá em depressão, não conseguem trabalhar, o relacionamento tá um pouco muito chato, porque é todo momento falando, porque ele quer ter acesso ao filho, mas a ex não deixa, né? E aí ela entra em contato pra gente conseguir resolver essa situação. Então, olha isso. Né? Então, é a própria mulher que olha isso assim, poxa, porque se ela não gostasse da criança, ela não faria isso, né? Em primeiro lugar. Pois é, ainda tem isso. Né? Ó, vou contar um outro, porque são muitos casos. Não, isso é ótimo. É bom pra ilustrar. Aí eu vou lembrando dos casos. Um dos casos aqui do estado de São Paulo. Eu creio que seja do interior. Não vou lembrar. Acho que é São José dos Campos. Não sei se é interior. O cara é médico, né? E a mulher, companheira dele, sempre tratou a criança, a menininha, que já tá quase adolescente, com maior prazer, sabe? Cuidando, zelando, respeitando o espaço da mãe ou sua tia, ela é a mãe, mas dando amor, dando carinho, né? O que aconteceu? A mulher foi lá, registrou um boletim de ocorrência contra a madrasta. Sem ela ter feito nada. De birra. Tanto que teve o processo de a gente provar a inocência dela, ok. Depois provou a inocência dela. Depois que a gente provou a inocência, que ficou meio feio para ela entrou com uma ação para diminuir os direitos do pai de ver a criança. Claro que ela não usou esse processo. Sim. Nós, como defesa, usamos o processo, mostramos a característica, né, de alienação que estava sendo feito ali, né? Simplesmente por quê? Porque o homem casou, até então, estava tudo tranquilo, o homem casou com a mulher.
Essa mulher estava tratando bem os filhos, então o ciúme... Sim, o ciúme toma conta, né? Sabe? Então, assim, essa é a situação, né? O que nós temos que entender é que você pode até ter ciúme. O teu problema com o teu ex, ou o teu ex com a mulher... Contanto que não interfira nisso, né? Mas não pode interferir na criança. Deixa eu usar um exemplo que estava nas mídias há um tempo atrás. E assim, isso, lógico, é o extremo do extremo, que é o caso da Susana von Richthofen. Tá? Então, é uma pessoa que cumpriu, entre aspas, não terminou ainda de cumprir, mas está cumprindo a pena dela. Está namorando, grávida de um homem... Lembrei do caso. Médico. E esse médico tem 2 filhas. E a mãe, logicamente, eu me colocando no lugar dela mesmo, se fosse um homem, tá? Mas essas crianças conviverem com uma pessoa com um passado desse. Mas nesse caso, a mulher dele juridicamente... Tá certa, né? Então, mas vamos ver pela lei, como seria isso? Mas juridicamente já saiu a decisão. Saiu a decisão. Como funciona isso? A decisão sempre? foi que o pai poderia ter acesso ao filho. Na realidade, o pai tinha a guarda das filhas, isso, né? Isso. Ou seja, não alterou nada. Não altera então nada. ela entrou para alterar, mas nada alterou. Porque a questão é, passou-se anos, ela estava cumprindo, não tinha nenhuma intervenção. E a questão é, o pai... Foi apresentado algum indício de que houve maus tratos para com a criança? Não. Estamos falando de uma especulação. Ela está achando que a mulher vai lá e vai matar. A gente está falando de uma coisa futura, né? Uma coisa futura. Ela não está falando de indícios, ela está falando de uma especulação. Então, o que ela apresentou para o juiz provavelmente foi uma especulação, porque não teria nada. Né? Então, eu vi como a gente faz essa fofocazinha, né? No meu Instagram, é só notícia. Então, passou... Acho que foi um Instagram Amo Direito, que ele traz as notícias jurídicas, e tava falando lá essa questão, que ela entrou, mas que não teve alteração, sabe? Que é justamente isso, é mais, bem que isso mexe, né, um pouco. Nossa, a gente como mãe... Culturalmente, né? Mexe, né? Mas se a gente for analisar juridicamente, teria que ter indícios. Um exemplo, se são adolescentes ou pré-adolescentes, já sabem dizer. Sim. Se quer ou não ir, né? Então imagina, uma criança de 8 anos, 9 anos, chega e diz, não... eu já tive audiência que o juiz fez questão de ouvir na audiência a criança e perguntar, o teu pai faz isso que assim, é claro, isso daí nem pode mais fazer, tá? Lembra que eu tô já há um tempinho já na estrada. Hoje existem outras formas, então eles colocam uma equipe multidisciplinar para ouvir a criança. Sim. Por quê? Porque na época, olha só, o juiz perguntou, o papai faz isso? Para criança, isso daí, eu nunca mais ouvi isso. Porque não pode o juiz fazer esse tipo de... E aí a criança falou na cara, bem que resolveu na hora, né? A criança já falou... Porque criança espontânea, não mente, normalmente. Dependendo, né? Porque podem ter falsas memórias na cabecinha da criança. Mas naquele caso a criança falou, não, papai, só que ela falava, mas olhava pra mamãe. Como se estivesse com medo. Então eu, a chata da história, pedi pra mãe sair da sala, porque na minha visão ela estava tentando coagir a criança, né? Mas a criança falou, disse, as perguntas foram feitas, né? Você quer ter a presença do teu pai? Quer dormir na casa do papai? Quero. Você gosta da casa do papai? Ah, eu gosto quando tem TV. Quando ele desliga a TV, eu não gosto. Sabe? Então, assim... Aí você vai explanando, né, a situação. E é dessa forma que a gente trabalha. Outra coisa, a gente outro dia tá até comentando, outro dia, hoje eu sou mãe de menina, a Mandinha também é mãe de menina. Hoje eu acho mais fácil a gente ser mãe de menina do que de menino. Por quê? É muito fácil você educar uma menina do que você pode, do que você não pode fazer. Eu não saberia o que dizer para um filho meu adolescente hoje na balada. De medo dos casos que a gente escuta por aí. Falsas acusações hoje em dia. Como os meninos, como os homens podem... Porque assim, nós somos mulheres, a gente sabe. Tem mulheres e mulheres, tá? Então tem mulher porque o cara deu um não pra ela, ela vai virar e falar que ele estuprou ela. E a gente vê isso, tá? Como é que o homem se defende disso? Conta pra mim. Aí no caso da balada, nós já estaríamos falando de adultos, né? Sim, adultos. Mas assim, vamos Mas desde pequeno você vai educando. Isso. Como é que eu abordo o meu filho? Meu filho, ele tem quase 14 anos. Né? Tá, até do meu tamanho. O pé dele é maior do que o meu. Né? Então, o menino que você olha assim, ele é teu filho? É bem isso, né? É desse jeito. Ainda mais com cara de jovem. Então, assim, eu sou muito realista. Vou te dar um exemplo. Eu vou entrar nessa história, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi, o meu filho, quando ele tinha, acho que uns 10 anos, ele veio falar de facção.
Facção, aí com a piadinha. Facção pra lá, facção. Aí o pai dele vê, a gente já tava separado nessa época. A gente se separou já faz muito tempo. Filho, acho que tinha 4, 5 anos. A gente se separou. Aí ele, Jamile, o Caio tá com as conversas, que meu ex-marido fala, tá com as conversas, é de facção pra lá, facção pra cá. Eu peguei o Caio, que conversa é essa? De onde é que tu tirou isso? Que ninguém fica falando de facção aqui em casa. Ah, mamãe, foi um colega meu que falou que a mãe dele foi presa, isso na escola, foi preso, e aí parece que estava envolvido, não, ele não sabia nem falar direito, negócio de facção. Eu digo, Aí eu sentei com ele, levei ele no presídio. Aí como tinha um... Tratamento de choque. Tratamento de choque. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, que eu vou falar. Que eu fiz? Eu levei ele... Aí tinha uns colegas lá que já tinham respeito por mim. Aí disseram, doutora, a senhora pode se aproximar só até aqui, viu? Você tá com essa criança, tá bom. Aí eu fui explicar pra ele, tá vendo? Isso aqui é o presídio. As pessoas que se envolvem com facção, elas entram, só podem sair se for dessa forma, se aceitarem a Jesus, eu fui contar a história pra ele. Mas se forem presas, elas vão parar aqui. É uma cela, eu peguei, lá não tinha celular, mas eu tinha baixado uns vídeos, se elas são presas, elas ficam numa cela dessa forma, com quase 30, 40 pessoas dentro de uma cela, contar a história pra ele. Aí saí de lá, ele assustado. Aí eu fui pra um outro local. Eu digo, olha, aquelas pessoas ali, provavelmente acabaram de fumar droga. Elas fumam, elas acabam entrando em facções para conseguir vender droga. Eu fui contando toda a história para ele como é. Então, facção é uma organização. Eu fui explicar para ele. Eu digo, tu entendeu? Sim, mamãe. O que é isso? Tá. Tu vai ficar espalhando por aí esse nome? Não, mamãe. Você acha que é certo? Nem deve ser mais falado. Você acha que isso é bonito? Não, mamãe. Agora de drogas. Minha maior preocupação, ele tem 14 anos, né? Por causa do tamanho dele, ele tá sendo goleiro num tal clube que eu não vou citar, né? Por questão de prevenção. E eu fico com medo. Claro. Calma, eu não tô do lado dele. Sim. Sabe? Eu não tô do lado dele todo momento. E quando for apresentado, o que vai acontecer? Como ele vai reagir? Como ele vai reagir? Vai depender dele. Se ele vai ter o interesse ou não. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar na cabeça dele, explicar para ele, dizer, olha, isso daqui, nós temos vários tipos de drogas. Desde essa até aquela. Essa daqui, a pessoa faz, acontece isso. Aqui, fui explicando para ele de tudo. Eu digo, olha, essa daqui, se você provar uma vez, você já fica viciado. Uma vez. Então, se um amigo teu disser assim, experimenta, essa tu experimentar, tu nunca mais vai sair. Agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. Aí eu peguei, eu e meu esposo, a gente levou ele lá pra... que não é mais Cracolândia, né? É um bairro que tava com o pessoal. Aí eu fui mostrar pra ele. Sabe por que essas pessoas estão aí? Porque elas experimentaram uma vez. Se você perguntar... Tem um Profissão Repórter, um programa, que eles fizeram umas entrevistas com o pessoal, né? E aí um cara que largou tudo e ele dizia, eu quero sair, eu não consigo. Então eu peguei aquela matéria e mostrei pra ele. Né? Ele disse, nossa mãe, eu digo, pois é, uma experimentada. Então assim, eu não vou estar do seu lado quando isso acontecer. Vai ser decisão sua, né? É sua. Então toma cuidado. Toma cuidado. Né? Peguei o cigarro, não tenho nada contra cigarro, tá? Tem uma pessoa da minha família que fuma. O que a gente tem que falar, já tem que falar. Sim, claro. Senão a pessoa tudo acha que a gente tá falando com preconceito, né? Então assim, aí eu falei pra ele, eu mostrei pra ele, eu digo, olha, essas são as consequências de quem fuma, sabe? Pode atingir o pulmão, isso, aquilo. Então, porque sempre começa pelo cigarro. Eu já fui adolescente, gente. Todo mundo já foi adolescente, sabe como é. Aí vai lá sempre tem um que oferece. Aí oferece, aí eu falo pra ele, eu digo, ó, é isso. Aí tem a fulana, ela luta pra sair do cigarro. Ela não consegue largar. É mesmo, né, a tia? Pois é. Então, assim, quando ela larga, ela fica nervosa, ela fica mal, ela não consegue, meu filho. Então, assim, é uma escolha... Aí vem, a escolha é sua. Em relação à questão de como lidar com a mulherada, o meu maior receio. Esses dias, meu filho... Ah, mãe... Não. Eu fui no banheiro, peguei o Presto Barba... Ainda bem que é assunto de mulher, né? A maioria conta. Presto Barba lá, todo sujo. Aí eu chego pro meu filho e digo... Cara, fulano...
E aí, o que aconteceu? Aí ele, mamãe, a senhora sabe, né? Eu tenho que me organizar, vai que alguma mulher... Ué, pelo menos ele é limpinho. Eu olhei assim pra ele, eu digo, crie vergonha essa sua cara, isso aqui. Aí depois eu me toquei, eu digo, opa, ele tá na puberdade. Gente, tá na Os idade. hormônios à flor da pele. Tá na Aí idade. eu digo, aí ligou o sensor de alerta da mãe. Peguei o celular dele. Aí eu, pam. Olha essas figurinhas aqui, menino. Pam. Aí eu mandei pro pai dele. Aí o pai dele todo feliz. Pois é, Né? ué. Aí eu digo, e agora, como é que eu vou fazer? Ele lembrou quando foi a época dele. Aí o meu medo, se envolver com a menina sai grávida. Aí eu tive que explicar pra ele sobre o preservativo, a questão de se envolver. Aí teve uma menina enchendo a paciência, mandando mensagem, chegou a mandar mensagem pra mim, pra eu autorizar ele ir pra casa dela. Aí foi quando eu falei pra ele, eu digo, olha, tu vai pra casa dela, o pai dela sabe? Tu chega lá, o pai dela não sabe, vai te colocar de menor pra correr, ainda, a menina. vai chamar a polícia, e aí como é que vai fazer? Aí foi quando eu falei, eu digo, você sabe a situação, o que eu trabalho, como eu trabalho, tá? Você é homem, ela é uma menina, se fosse uma casa de um amiguinho, tudo bem, eu deixava, mas você ficar no quarto sozinho com a menina, não conheço os pais dela, não sei quem são os pais dela, de jeito nenhuma maneira, sabe? Ficou chateado comigo, isso, aquilo. Então, assim, é difícil para nós mães. Mas, assim, a gente encontra uma coisa que tá acontecendo, aí você vai lá e... Agora eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a minha filhinha, 6 anos. Ela não me dá trabalho. Eu descobri que trabalha na adolescência. É difícil. A mulher é. Menina é ao contrário. Na adolescência? Menina. A tua hora tá que na ela adolescência? Não, a minha não. Mas a minha já começa a dar trabalho. A minha tem 9, mas já começa a dar trabalho aí. Gente, eu vou te contar. Aí ele sai, esses dias ele saiu. Quando ele saiu, não mandou mensagem. O horário dele de chegar era tal. E ele tava sem internet. E eu comecei a suar, comecei a passar mal. Aí, mas eu tô falando sério mesmo, comecei a passar mal. E quando esse menino mandou mensagem primeiro, era 5h22. Olha. Eu atendi, eu descasquei. Mas é coisa da idade doido, mesmo. Como é que tu faz uma coisa dessa comigo? Eu tô me tremendo, eu vou ter um infarto aqui, eu pensando que aconteceu alguma coisa contigo. Ele, mãe, é porque eu fiquei mais tempo aqui jogando bola com os amigos. Eu digo, então me avisa. Eu liguei pro diretor, eu digo, não autorize mais ele ficar mais tempo, sabe? Então, assim, aí eu ligo pra minha mãe. A minha mãe diz assim, meu filho, eu já passei muito tempo com isso, ó. Vocês não têm ideia, passei com teu irmão e com você. Eu digo, obrigado. Mas a sua mãe, é bem isso. Tua mãe passou algo que tipo assim, ela não passou algo que você vai passar, talvez, não sei. Que é esses relacionamentos por aplicativo, por internet. Que tudo mudou, né? Exato. Então, assim, agora, antes você conhecia um pouco a pessoa. Agora você não conhece. Então, é um cara que pega um carro e vai buscar uma menina que ele nunca viu, com uma criação que ele não faz ideia. E que vai ter um encontro, sabe lá Deus como vai ser. E se ele não pode ser acusado de alguma coisa depois. Então, é uma coisa que hoje em dia a gente vê. O caso famoso da Mariana Ferrer, não foi algo assim? Foi. No passado? Isso. Então, como é que os homens têm que fazer pra se defender de algo assim também? Tem que olhar o olho do lado deles também. Tem. Eu tô tentando trazer histórias que ajudem o teu público. Não, mas é que não tem que ficar chateada, porque assim, tem mulheres e mulheres, e talvez é o que você falou. Talvez elas fiquem com raiva de olhar e falar assim, pô, que horror, a menina foi estuprada e tá tão duvidando dela. Não, mas talvez é o teu irmão que tá sendo acusado por essa menina. Agora, tu falou uma palavra muito interessante, estuprada. Só que, lembra que agora, recentemente, quem foi processado, inclusive pela 5ª Vara Criminal, foi a jornalista que criou o termo estupro culposo. Porque não existiu nesse processo a questão de estupro culposo, né? Então, assim, o que aconteceu? E acontece muito bem esse exemplo, muito bom esse exemplo que você citou, porque ele é o que mais acontece. Agora eu lembrei de um outro, eu vou já contar. Que atuei no escritório. Esse caso da Mariana Ferrer, como ele é público, é legal da gente citar. Eu gravei um vídeo, tá no meu canal, lendo a sentença. Então, eu fui lendo o parecer do MP e li a sentença passo a passo. Que aí eu fui explicando. Que justamente eu expliquei que na época, isso já faz um tempo, explicando que em nenhum momento foi citado estupro. Né? Que aí todas as notícias saíam essa questão do estupro culposo. O que me chamou a atenção foi assim, as testemunhas que ela colocou, todas as testemunhas que ela citou da promotoria, nenhuma condizia com o que ela falava.
nenhum depoimento batia com o que ela falava. A mãe dela foi a única pessoa que alegou e foi no sentido do que a Mariana estava falando no depoimento, tá? As testemunhas de defesa, elas iam no sentido do que a testemunha da promotoria falavam. Então, assim, ela não tinha nenhuma prova do que ela estava falando. E detalhe, as imagens. Ela falava que estava totalmente inconsciente. Desculpa, mas ninguém sobe uma escada de salto fino. Você sabe da situação. Tanto que a mulherada... Por a mulherada hoje vai pra balada sem salto? Já prestou atenção? Não. Você já foi pra balada hoje em dia? Eu sou daquela pessoa que sai, se eu vou sair, eu saio de tênis. Sai de tênis. Sandália, porque é difícil você ficar, 5, 4 horas numa balada de salto. E ainda mais, se você for verificar, eu tenho a minha estratégia. Eu tô aqui com a estratégia básica do salto. Eu tô com salto fino, mas eu tô com aquela base que fortalece o a palmilha do teu pé. E ela tava com o fininho. O fininho. O fininho mesmo. Eu reparei bastante naquela imagem. E ela saiu exatamente como se estivesse desfilando. Eu saio da balada segurando no braço do meu marido, já cansado, querendo já tirar o sapato. Exato, tá tudo com calo no pé. Exausta. Isso mesmo. Então, assim, você analisa realmente aquele caso, se tratava, com todo respeito, de uma falsa acusação. No sentido de que, calma lá, não sei quais seriam os motivos, né? E podem ser vários, mas pegando a sentença, ficou claro. E eu antes, como eu falei para vocês, sempre, antes de trazer para o meu canal, eu estudo. Então, eu tive o cuidado de ler, é tanto que teve outros canais que saíram na minha frente, nessa notícia, porque eu peguei, estudei, analisei. Eu na hora da gravação, eu estava lendo a sentença. Então, né, um caso muito real, no estado de São Paulo. O cara conheceu a menina pelo aplicativo, é um empresário, tá? Um empresário. E ele conheceu a menina pelo aplicativo, pelo Facebook. Não foi aplicativo de namoro. Uhum. E aí, só que assim, interessante foi porque a menina mandou mensagem pra ele. A menina deu, sabe? Ela começou. Foi. Mas realmente, na conversa, não parecia que se tratava de uma prostituta. Tá? Não parecia. Mas a menina que foi, mandou a mensagem. Tá. Aí depois de uma conversa pra lá, conversa pra cá, só que ele, como já um senhor, né? O senhor já toma com seus cuidadozinhos. Ele disse, tá bom. Então vamos se encontrar no lugar público. Ele que deu essa sugestão. Aí ela disse assim, tá bom. Quando chegou próximo, ela entrou no carro, eles tinham combinado de ir para tal lugar, só que era um lugar mediano. Aí ela disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos para uma festa. Isso ele contando, tá? Vamos para uma festa. Aí ele disse, sim, mas pode ser, não tem nenhum problema, não vou ter compromisso. Mas... E aí, eu tô com fome. A gente combinou de jantar, isso, aquilo. Ela disse assim, vamos pra tal canto. É a rua Oscar Maia, que tem aqui? Oscar Freire. Oscar Freire. Eu já dei a... Aí tem uma balada lá, que é em cima, e tem um restaurante. Ela não quis ir pro mediano. Ela quis ir pra lá. Eu não lembro o nome, lá parece que tem várias, né? Sim. E aí ela disse assim, não, vamos pra tal canto. Só que ele já sabia. Aí ele, mas vamos pra... Aí ficou naquela discussão. Aí diz ele que, como realmente queria se envolver com a mulher, porque o papo tava interessante, ele disse, tá bom, vou apostar. Aí eles que foram pra lá, jantaram, ficaram esperando dar 11 horas pra balada abrir, e depois que abriu, eles subiram. Então a gravação é muito clara. Ele jantando, tudo tranquilo, tudo de boa, esperando. Subiram. Ela pegando na mão dele, não teve beijo, mas fazendo carinho, se aproximando, sabe? Delicada, ok. Subiram. Quando subiu, diz ele, que na balada, segurança, ainda não tinha muita gente, é importante citar esse detalhe, não estava lotado ainda. Diz ele que ela começou a dançar, provocando, olhando no olho dele. Vocês sabem, uma mulherada sabe do que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Até que a mulher tem esse poder todo aí. Sabe o que eu tô falando. Então diz ele que aquela forma que ela tava dançando, diz ele que fez com que ele se aproximasse mais dela. Claro. E ele abraçou ela, eles começaram a dançar e ela começou a fazer o encaixe. E diz ele que no encaixe, ele foi, pegou a mão
Nos glúteos. Eu sou da academia do glúteo, né? Pegou a mão no glúteo. Diz ele que ela se aproximou do ouvido dele e disse assim, olha, você sabe que para a mulher sair, a mulher gasta. Eu fui pro salão, fiz cabelo, fiz isso, fiz aquilo, fiz pam. Eu gastei 600 e poucos reais para sair contigo. Se essa moda pega. Você tem como me ajudar? Aí ele disse assim, ela não pediu. Diz ele que ela não requereu, né? Ela pediu, você tem como me ajudar? Aí diz ele que na hora deu um choque. Disse, não acredito que eu saio garoto de programa. E ela, de propósito, hoje você pensando, né? O próprio cliente fala, ela não esqueceu, ela deixou de propósito a bolsa dela no meu carro. Porque era bolsa pequena, ela podia muito bem ter levado, né? E aí ele disse assim, olha, não tem nenhum problema, eu vou pagar a conta. Diz ele que falou exatamente dessa forma. Não, perdão. Ela foi ao banheiro. Aí ele ficou raciocinando. Ele, fui enganado. Ela voltou aí, quando chegou, ele disse assim, olha, eu vou pagar a conta, você pode ficar com quem você quiser, não tem problema nenhum. Mas se eu quisesse sair com a garota de programa, eu tinha pagado uma garota de programa. Ele falou exatamente desse jeito pra ela. Aí diz ele que ela pegou o telefone dela, ela pegou o telefone e disse assim, olha, é o seguinte, diz ele que ela olhando pro telefone. E ele viu como se ela estivesse conversando com um homem. Aí diz ele que pensou, isso é o cafetão dela. Sério? Diz ele que fez assim, viu que era um homem. E ela falava com ele, mas olhando pra mensagem. Disse, olha, eu esqueci a minha bolsa no teu carro. Eu tenho que pegar lá. Eles foram. Aí desceram, como se nada tivesse acontecido. De boa, ele tranquilo, nas imagens. Eu tô falando assim nas imagens, mostra ela tranquila, de boa, leve, solta. Desceu, foi até o carro, não é estacionamento, na frente, deixou o carro na rua. E aí diz ele que ela pegou, entrou e ficou. Aí disse, eu não vou sair daqui, eu só vou sair daqui quando o meu amigo chegar. Olha. Aí ele disse, é o cafetão e vai me matar. É melhor eu pagar essa mulher. Isso, acho que foi, sabe quando? Em 2021. Recente, hein? Pós-pandemia. Foi 2021. Finalzinho ali. Foi 2021. E aí, resumo da história. Ele pegou... Aí ele disse assim pra ela, disse, olha, não, você vai sair do meu carro. Diz ele que você vai sair do meu carro. Começou a falar um monte de coisa pra ela, saia do meu carro. Eu não quero você no meu carro. Aí diz ele que realmente empurrou um pouquinho ela pra sair do carro, mas ela saiu do carro. Só que diz ele que empurrou assim, ó, tá? Que a pessoa disse, não, sai do carro. Ele não empurrou. Empurrou assim de fazer... Não foi agressivo, disse, não. Longe. Aí ela querendo avançar pra cima dele, disse, não, sai daqui, sai do meu carro. E assim foi. Ele saiu. O que ela fez? Ela voltou para os seguranças, disse que ele tentou violentar ela dentro do carro, que ela saiu correndo, sabe? E aí ela chegou toda daquela forma. Ela, naquela hora, os seguranças chamaram a polícia, ela foi à delegacia, registraram o boletim de ocorrência. Agora, olha o boletim de ocorrência. Primeiro, a questão do carro, que eu já citei. Ela disse que lá em cima, ele teria tentado estuprar ela. Porque, assim, hoje, o fato de pegar, né, pode ser configurado estupro, não ato libidinoso, dependendo da situação. Então, o delegado configurou ali como estupro, tá? E aí, perguntado para os seguranças que estavam lá, o horário, a casa não estava cheia. Você viu alguma coisa? Não. Porque dentro da balada em si, não tinha segurança, mas tinha um momento dela descer, tinha câmeras, né? E lá embaixo no restaurante. Mostrou. Aí os seguranças falaram dentro da balada, dizendo que não viu nada demais, não lembrava do casal, mas que não viu nada demais, não teve nenhuma intercorrência naquele dia, tá? E que se tivesse visto alguém passando dos limites, porque eles estão exatamente para questão de agressão e questão de alguma mulher, algum homem passar dos limites, para eles intervirem, tá? E aí, diz eles que não viram nada demais, as câmeras mostraram o que eu já contei, e
Bem, eu acho que são esses os detalhes, né? E as mensagens, a troca de mensagem, que foi uma mensagem carinhosa, lá embaixo também, e eles descendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então ela desceu, calma lá, ela acabou de dizer que foi agredida lá em cima. Ela desce, não pede ajuda para os seguranças lá embaixo. Passou pelos os seguranças embaixo, não pede ajuda. Ela desce normalmente, tranquilamente. Como assim? E ainda vai para dentro do carro do cara? O cara indo na frente e ela indo atrás? Você entendeu, né? Ele vai na frente, ela vai seguindo ele pra ir pro carro. Calma lá, se o cara tivesse coagindo, era pra ele estar do lado. Exatamente. Né? Então, resumo da questão. Caiu o estupro. Quando ele me contratou pra apelar. Tá? Então, não foi pra cuidar do processo em si, porque ele já tinha sido condenado. Caiu a questão do estupro, ficou ato libidinoso e vias de fato, porque tinha colocado lesão corporal. Nossa. Então, ele foi condenado por isso. Mas ele foi condenado, então, no final? Não, ele foi condenado. Ele me procurou pra você poder fazer esse recorrer. Para recorrer. Os desembargadores entenderam que não houve ato libidinoso justamente por isto, porque a gente desenhou a situação. Coisa que não tinha sido feita em primeiro grau, nós desenhamos. Desenhar mesmo, porque o juiz, os desembargadores sabem do direito. Eles querem os detalhes, né? Então, foi desenhado isso, aquilo, pra lá, pra cá. Aí ele foi absolvido. Porque estava muito claro. Mas até você provar que focinho de porco não é tomada, ele é estuprador, agressor e tudo mais, nesse caso, ele poderia muito bem ter entrado com ação contra ela. Só que ele estava tão envergonhado que ele não queria que isso daí caísse na mídia. É porque se expor demais aí. E detalhe, a sorte foi que ela não foi pra mídia, né? Porque se tivesse ele um grande empresário em São Paulo, e a empresa dela pega esse nome, o nome dele, isso daí poderia ter manchado a empresa, ter entrado em falência. A gente viu recentemente Neymar, daquele ator de Hollywood, John Depp, né? Então é isso, acontece. Essa questão de prevenção me chamou um detalhe muito interessante, que foi assim, eu fui recentemente teve um aniversário de um amigo do meu esposo, e a gente foi para uma baladinha. Eu tenho medo de falar balada, de boate. Não fala baladinha, fala que tem uma festa, pronto. É porque tem um negócio que é lugar de... É boate, né? É boate. É porque lá no Acre não tem isso, é boate. É que tem é que tem lugares que boate é balada, e tem aqui em São Paulo, boate é outra coisa. Menina, isso daí foi... A gente tinha ido com uma festa, e aí tava o pai do meu marido, no início. Aí ele, vocês foram pra onde ontem? Aí a gente foi pra uma boate. Aí todo mundo parou. Parou a sala. Parou, pra todo mundo olhando. Você foi pra boate. É que determinado lugar que vai falar, e boate é outra coisa. Aí meu marido disse assim, pai, não foi boate, a gente foi pra uma festa. Ou foi pra uma balada. Agora, balada é balada em todo lugar, aí ele foi me amor, pelo amor de Deus, não pode falar boate, não. Isso aqui me diga, eu não sabia, pelo amor de Deus. Pois é, então assim, aí a gente foi pra essa festa, e aí tava tudo tranquilo, isso, aquilo, pam. E aí teve uma confusão. Aí uma segurança, duas seguranças levando uma mulher bonita pra caramba. Aí o cara veio de trás da gente, discutindo com o outro. Eu já falei que prostituta não é pra entrar na balada, isso, aquilo. Aí eu digo, amor, tu viu a história aí? Aí já começa... Ou seja, eu não sabia dessas coisas, né? Eu acho que é justamente por causa de golpe que já foi aplicado, alguma coisa nesse sentido. Nada contra, mas eu acho que deve ser... Mas tem que tomar cuidado, e né? aí ele gritou com outro segurança. Ele disse, quem foi que deixou a prostituta entrar? Eu já falei que prostituta não pode entrar. E como mas a gente fala, tem mulheres e mulheres, né? Tem umas assim, você vê, às vezes não é nem a prostituta, é a índole da mulher, como tem a índole do homem. Mas assim, e não é questão de ser mulher. É questão da pessoa. Tem pessoa que não tem a índole boa, independente de que sexo do que ela for, agora, entendeu? O meu esposo, ele foi pegar a água, aí ele tava conversando com um cara, que meu esposo é mais fofoqueiro. Homem é mais fofoqueiro. A gente acha que mulher é fofoqueira, mas não. Homem é fofoqueiro também, homem é fifi. Aí ele foi lá, aí ele volta com a fofoca. Ele, amor. Eu digo, que foi? Aí ele foi me contar que conversou com o cara, e o cara disse que ela tinha pedido tinha feito a proposta de pagamento, né? Mas eu não sabia que era impedida de entrar, eu não sabia. Dependendo do lugar, e aquilo ali, dependendo, cabe até uma indenização. Sim. Pra ela, eu tô falando, porque foi bem constrangedor. E diz uma coisa, você acha que a justiça, no geral, ela protege a mulher? Mais do que o homem? Porque não tem a lei do Zé da Penha, digamos assim. Boa pergunta.
Olha, não é que a justiça proteja. Vou explicar isso daí. É o sistema que protege a mulher. A lei protege a mulher. Tá? Então, se um homem hoje ele for agredido, vou ser bem sincera contigo. Eu luto boxe. Se você entrar numa discussão com uma mulher que não sabe a técnica, a chance é... Claro que a mulher vai lutar, no caso, como se fosse homem. Ela vai dar um murro. E esse murro pode destruir a face da pessoa. Sabe? A outra mulher vai tentar dar o tapa, puxar cabelo, isso, aquilo. Então, assim, hoje existem mulheres que você olha para o homem, você olha para a mulher e diz assim, essa mulher consegue bater nesse homem. Tiver uma briga entre os dois, né? Então, assim, olhando esse exemplo que eu dei, real, de o cara ser violentado pela companheira, de apanhar, e ainda também tem a questão cultural de senão eu não vou reagir. Sim. Porque eu não consigo reagir ou bater, você coloca às vezes... E isso é muito comum nos relacionamentos. Lógico que a mulher não, dar um soco e nocautear o cara, mas da mulher bater, da mulher sempre arranhar. Sempre tem tapa, dar um tapa no homem, segurar. Isso é comum. E aí, o que acontece? O cara é violentado, ele vai à delegacia, a mulher ameaça ele... Diz, olha, você não vai terminar comigo, se eu terminar, eu quebro o teu carro. Se você colocar na internet, tem mulher quebrando o carro, mulher batendo no carro. Tem uma mulher em cima do carro, com o braço, o cara tentando tirar a mulher viajando em cima do carro, mesmo assim, com o braço, o cara tentando fechar a porta, fecha a porta com o braço da mulher dentro, mulher... E assim, você vai à delegacia, não existe uma medida protetiva para isso. Não. Para o homem requisitar isso, seria uma medida cautelar e tem que provar indícios, diferente da mulher. A mulher, ela vai à delegacia, o que acontece? Sem prova nenhuma, ela consegue a medida protetiva, porque acaba sendo automática. Automática. O homem na mesma situação. E quando a gente vê, eu tô falando porque eu vejo, quando você vê a situação como essa, realmente o homem tá destruído. O exame de corpo de delito lá. Mas você acha que falta informação pro homem isso? Saber que ele também pode denunciar? Homem, né? O homem nessa situação, primeiro ele já conhece a lei. Ele sabe que se encostar mesmo defendendo, é arriscado ele ser processado. Porque daqui que ele explique que ele se defendeu, é muito difícil. Vou dar um exemplo muito claro, é porque eu vou lembrando dos casos. Isso daí acabou saindo no jornal, tá? Porque eu não posso eu não tenho autorização para falar do cliente especificamente. Mas assim, a mulher foi bater, ele informou, ao invés dele, já conhecendo a peça, né? Chamar um casal para dizer, ó, acabou aqui. Como eu já tenho clientes que fazem isso. Sim. No fim para ter testemunha, ele sai de casa, as testemunhas ficam lá para ele poder tirar as coisas, para não ter nenhum problema para ele. Isso aí é até uma dica que eu passo para as pessoas que me seguem. Não ficar sozinho com a pessoa. Né? E aí, esse cara fez tudo errado. Ele voltou para casa, ele nem tinha feito a mala, né? Ele ainda ia fazer a mala. A mulher, muito chateada, começou a bater no cara, e ele saiu do apartamento, ele chamou o elevador. Quando a porta abriu, a câmera tava ele tentando se defender. Ele tentando se defender, não, foi assim. A mulher veio. Quando ele virou, ela veio com a faca. Presta atenção. E aí, só que naquela... Ele caiu, só que a faca machucou ela. Ele conseguiu tudo reverteu ali, então. Reverteu a situação, só que não machucou ele. Ele conseguiu expulsar a mulher do elevador. Conseguiu jogar ela no mas ela deve ter feito coisa pra ele. Entrou dentro saiu, entrou no carro e se mandou. Ela chamou a polícia. Nossa. Só que ela esqueceu que no elevador tinha câmera. Ela chamou a polícia. Fez o escambau na vida do cara. Ela conseguiu reverter, ela queria reverter pra ela, como ela fosse a vítima, né? Só que ela tava sem noção no momento, né? E aí, pra lá e pra cá, ele já tava sentindo como se tivesse foragido. Aí procurou um amigo, que o amigo me conhecia, foi me procurar. Aí conversa pra lá e conversa pra cá, realmente, pelas agressões que estavam e pelo momento que ela já chamou a polícia, já tinha saído o mandado de prisão pra ele. Caramba, olha, foi muito rápido, porque foi muito rápido. Então, do momento da agressão até chegar na delegacia, o delegado já tinha pedido, né? Então, do dia que ele me procurou, já tinha um mandado de prisão contra ele. E ele estava foragido. Quando ele me procurou, acho que já tinha passado uns 3, 4 dias.
E aí, quando ele me procurou, ele veio com um amigo dele, só que assim, ele sentado aí, ó, ele tava assim, se tremendo. Quando o cliente ele aparece dessa forma, é difícil você conversar com o cliente, porque ele não consegue raciocinar. Sim. Aí o amigo dele que tava armando tudo, armando assim a estratégia de defesa. Ele disse, olha, doutora, eu já conversei com ele, eu já estive lá no apartamento dele, eu sei que nesse local tem a câmera, tem isso, tem aquilo, pam. Eu digo, beleza. No outro dia, me contrataram, no outro dia eu fui à delegacia, e aí eu pedi vistas ao processo, o inquérito policial, verifiquei que ela não citou da câmera, o delegado não requisitou a câmera, sabe? E na história que ela contou, não apareceu em nenhum momento o fato do elevador. Ela escondeu, ainda omitiu isso daí. Omitiu essa informação, né? Porque realmente eu acho que ela tão nervosa e também posterior, não sei o que foi que aconteceu, que ela esqueceu. Sabe que mulher nem esquece. De propósito, eu não sei nem como é que foi essa situação aí. Sabe? Dela ter esquecido, porque é difícil a mulher esquecer desses detalhes. Esqueceu de propósito, talvez. Esqueceu quando não pode ter sido, porque ela já tinha chamado a polícia. No momento lá, o cara saiu, ela já chamou a polícia. Né? Então, aí ela só foi seguindo a vida. Aí eu contei a história, contei tudo, né? Mas aí, no caso, eu tinha que preservar o meu cliente, a gente teve que entrar com habeas corpus ante com salvo-conduta para ele não ser preso, né? E aí, depois disso, a gente pediu um exame de corpo de delito, o exame de corpo de delito mostrou, querendo ou não, os arranhões, né? Isso, aquilo, mas mesmo assim já fazia um tempinho. Ok. E a gente pediu as gravações. Aí aparece. Só que as gravações demoram. E a sorte, viu? A sorte que as gravações ainda estavam lá. Estavam lá. Sabe? E no final conseguiu inocentar ele, então, porque aí teve provas, né? Mas teve a prova, né? Com claro. Ele conseguiu, mas é assim. Ela realmente teve a agressão, e nesse caso nem foi legítima defesa. Porque ela no vídeo mostrava que a faca que machucou ele, não ele. Olha. Sabe? Então, assim, porque foi na queda. Eu não falei pra vocês que eles caíram, né? Então, na queda foi que ela se machucou. Então, em nenhum momento ele foi, assim, pegou a faca pra machucar. Foi, mas assim, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Eles têm um filho, ele ficou longe até conseguir provar a inocência dele, longe do filho. A imagem dele sujou pra sociedade, pro grupo. Esse caso foi parar no grupo do condomínio. Nossa. Porque ela fez questão de espalhar, pedindo pra ele não entrar mais no condomínio, porque tinha medida protetiva, ela espalhou isso daí. Caramba. Sabe? Então, assim, o cara não vai ter só um processo, ele vai ter que entrar com ação de danos morais, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo. Destrói a vida do cara. Sim. Sabe o que mais me deixa chateada? Ontem, nós tivemos um processo, que foi um dos processos que mais marcaram a minha vida. Tirando aquele cara que foi quem... Sim, que te incentivou a ir para esse lado, né? Que me jogou para esse mundo. Esse cliente, ele mudou também a minha história. Sabe? Olha só a situação. O cara, mais de 10 anos, sofrendo com 12 falsas acusações. Ela movia um boletim de ocorrência, era arquivado, ela movia outro, pedindo medida protetiva, e ele 10 anos. Até que ele disse, não, calma lá, tenho que virar o jogo. Ele começou a gravar, começou a ter provas, até que a última de boletim de ocorrência, ele com provas, ele foi lá e fez um registro de boletim de ocorrência por denunciação caluniosa. Nossa. Denunciação caluniosa. Finalmente, né, coitado? Até então ele não tinha me contratado. Calma lá, não tinha me contratado. Então ele tava, pelo que ele via nos vídeos, ele via sabe, o que o pessoal falava, o que indicava. Ele reuniu algumas provas, mas não fez da forma que era para fazer. Aí foi quando ele me contratou, ela foi absolvida em primeira instância. Só que ele não tinha juntado as provas dentro do processo, ele foi esperto porque ele juntou. Porque quando eu fui para apelar, entrei como assistente de acusação. Então a promotoria recorreu para condenar ela. E eu também entrei como assistente de acusação, então eu apelei também. Só que aí a gente fez o desenho. A gente pegou todas as provas. Deu para fazer alguma coisa, porque ele juntou tudo. Ele só não fez uma petição, não fez explicando pro juiz o que aquela prova se tratava, mas estava lá. Então a gente conseguiu mostrar pro juiz as retratações dela, falando que fez aquilo. Ela na justiça da família,
perante o psicólogo, ela falando que fez aquilo, por exemplo, acusou o pai de ter molestado a filha, porque não queria que ele integrasse mais a família. Nossa. Não queria mais que ele fosse pai da família, porque lá tá dessa forma, tá? Porque o novo companheiro dela não queria ele como pai. Ai, vai lá e acusa ele. Olha que absurdo. Tô sendo bem séria. Era pra eu ter trazido o... mas você vai voltar? Tem muita história pra você contar. Tem. Inclusive, nosso tempo tá estourado. Ela vai contar isso aqui pra gente conseguir finalizar. Isso. Aí ele foi... Aí, diante de tudo isso, por último, nós entramos com um processo de reaproximação. Porque 10 anos, a menina entrou na adolescência com ódio do pai. A gente entrou com uma reaproximação. Porque não dava pra entrar com o processo de guarda, porque eu expliquei pra ele, digo, na tua situação a gente precisa de um profissional da psicologia pra tratar esse adolescente. Pra curar. Tudo que passou. Sim. Porque mesmo com a autorização judicial, eu não conseguia pegar essa adolescente e colocar dentro do teu carro. Pra passear contigo e fazer isso. Porque ela, quando teve essa audiência da reaproximação, que tudo isso foi decidido num acordo que foi feito. A mãe, por causa desse processo de denunciação caluniosa, eu acho que isso daí foi uma forma dela parar e dizer, não, calma lá, eu tenho que rever meus conceitos. Uhum. Ela disse, não, é ela que decide. Aí o juiz ouviu a menina, a adolescente, acho que já tá com uns 14 anos, 13 anos. Aí ela foi ouvida e o juiz, na hora de perguntar, disse assim, você quer passar por essa terapia? Ela disse assim, se minha mãe deixar... Ai, coitada. Manipulada master. Tu acredita? Até isso. O juiz na hora se tocou. Claro. O que a gente tava falando, né? Aí a mãe tentou falar alguma coisa, não, eu tô ouvindo ela. Aí o juiz decidiu que para fazer a terapia, só ele e o pai, né? O psicólogo ia tratar a mãe também, mas naquele momento tinha que tratar os dois, sabe? Para poder fazer a reaproximação, sem a intervenção da materna. No processo criminal, aí os desembargadores condenaram ela, só que teve um desembargador relator que foi lá e foi para a absolvição. Aí a Defensoria Pública recorreu com embargos infringentes. Aí ontem foi o julgamento. Quando eu entrei na sala para fazer a sustentação, a desembargadora Márcia, ela levanta e disse assim, doutora, os seus embargos, a turma todo mundo vai votar para condená-la. A senhora ainda deseja fazer a sustentação? A vontade que eu tinha de começar a chorar. Olha. Eu digo, sério? Eu ainda perguntei para ela, sério? Ela disse assim, sério, doutora? A senhora ainda deseja? Eu digo, não, doutora, não preciso não. Sabe? Então, assim, quando eu liguei pro pai, o pai começou a chorar. Sabe? Precisou a justiça. Isso com muita luta. Não é assim fácil que consegue uma condenação dessa, não. Tá? E o pai começou a chorar. Aí ele disse, o advogado dela agora entrou em contato comigo para dizer só para dizer que as terapias estavam dando certo, que isso, que aquilo, e queria já marcar o primeiro encontro no shopping. Onde eu tô querendo chegar? Precisou a justiça fazer isso, condenar a mulher, para a mulher se tocar, para parar com essas coisas. Pois é. Sabe? Porque aquela pessoa que diz assim, não, isso aqui é meu. Mas eu que tive, é meu e ele não vai ter acesso e pronto, acabou. Não é bem assim. Eu acho que tem casos e casos pra mulher fazer esse tipo de coisa. Agora, a consequência, né? Você já falou até que o tempo tá acabando, que eu queria deixar bem claro. Existem 3 consequências muito fortes. Primeira consequência, imagina, nós estamos aqui com um sistema. Polícia Civil, Polícia Militar, a Justiça. Nós temos 3 pessoas. Tu, todo dia, apanha do teu marido. Todo dia tu apanha. Ela quer se vingar do marido. Eu quero me vingar do meu marido. No mesmo dia a gente vai à delegacia. Tu acha que a Polícia Civil vai te dar vai te dar a atenção que tu merece? Não, porque a polícia militar, que foi até tua casa, ou que levou a gente à delegacia, a polícia civil que está lá, o delegado, o escrivão, a justiça, que vai receber para deferir a medida protegida, vai ter que dar a mesma atenção. Sim. Tanto para a falsa acusação que somos nós duas, como para ti que realmente precisa. É de verdade. Onde eu tô querendo chegar? A mulher que faz e que pratica a falsa acusação, ela está prejudicando a mulher que realmente precisa. Exatamente. Aí a mulher que realmente apanha, a mulher que realmente está sendo perseguida, vai sofrer.
Aí é o que você vê o aumento do índice do feminicídio. Aí tem muita gente que diz assim, não, calma lá, a lei aumentou a violência doméstica, aumentou, ok. Mas a questão é que nós temos que entender que aumentou também as falsas acusações. Eu ia falar, o abuso disso... O mau uso da lei aumentou, sabe? Por que aumentou o feminicídio? Nós temos uma lei que protege as mulheres, mas o problema é que o mau uso da lei faz com que a justiça atenda a todas da mesma maneira e a pessoa que realmente precisaria não está tendo o atendimento que deve receber. Exato. Segunda consequência aqui, o dinheiro público. Tu paga imposto, todo mundo aqui paga imposto. Só que o nosso dinheiro está sendo para movimentar essas acusações de falsa acusação, essas falsas acusações. Sabe? Eu tá pegando esse policial, esse delegado, usando para cuidar durante um ano desse inquérito policial e o juiz tá sobrecarregando o sistema de falsa acusação. Calma lá, como assim? A mulher ela tem que entender que eu só posso usar a lei se realmente o fato aconteceu. Entendeu? Porque se não aconteceu, eu vou estar prejudicando a minha companheira, a minha amiga, a minha colega, a minha irmã, a minha mãe, a pessoa que pode um dia precisar. Exato, que realmente está passando por isso. Isso mesmo. Agora, você quer se vingar do cara, você faz de outra forma. Não usa isso para se vingar, né? Aí outra forma de se vingar, usar a criança. Ah, esse aí também começa, é ruim. O papai te abandonou para ficar com a novinha. Nossa. Viu? Não gosta do papai, não. Isso daí é alienação parental. Isso aqui eu tô falando porque eu tô falando que o público... É o seu dia a dia, né? Sim. O público que nós estamos falando são para mulheres. Mas assim, lembrando que eu tenho um perfil que eu trato com homens e eu sempre tô lá puxando a orelha. Tô puxando a orelha. Ah, se a mãe faz isso, não é porque a mãe faz que você tem que fazer. Não, mas exatamente assim, porque a gente fala para mulheres que isso tem que chegar nelas. E tem que chegar também nas que fazem esse tipo de falsa acusação. Que é para elas verem que elas estão ocupando o lugar de que realmente precisa. Sim. Sabe? E mais um detalhe. Eu sei que nós estamos falando muito de empoderamento, isso, aquilo. Mas assim, eu não criei o filho sozinho. Então, eu tenho meus momentos de mulher. Tá aqui, ó. Minha unha feita, tá certo? Quando eu vou fazer minha unha, minha filha tá lá. Mamãe, deixa eu pintar. Mas, assim, mulher nós temos nossos momentos só nosso. Mulher tem que ser mulher em todos os sentidos. Assim, eu falo quando eu falo do pai do Caio, eu tenho vontade de chorar. Porque, com todo respeito, mas ele é o cara. Gente, mas tem homens muito bons, a gente não pode generalizar, né? Tu sabe como é que eu combinei? Por mais que sejam casos, eu moro no estado de São Paulo, ele mora no estado do Acre. O Caio aprontava, eu ligava pra ele. Sabe? E ele te apoiava de lá de longe. Eu fazia um terror psicológico, não tem ideia. Eu dizia assim, olha, eu vou ligar pro teu pai, viu? Vou ligar pro teu pai, eu vou contar pro teu pai o que você fez, por exemplo, uma mentira. Sabe? Mentir pra mim. Eu não aceito. Então... Aí eu falei, eu digo, eu vou falar pro seu pai, beleza. Aí eu vou, me escondo. Fulano, aconteceu isso, aquilo. Eu disse que eu ia te ligar. Ele, deixa comigo. Ele pega o telefone, eu só vejo as lágrimas descendo. É isso. Se você ainda vai fazer isso com a sua mãe, sua mãe faz fazer... Isso é muito bom, é um apoio, né? Um apoio que é raro hoje em dia também, né? Hoje em dia não é tanto, não tem apoio. A questão é a gente ser sábia. Tu pensa que eu não tenho problemas? Tu pensa que eu não tenho dificuldades? Ah, todo mundo tem. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, quer saber? Eu vou... Digo, não, calma lá. Tá tão bom assim? Eu não tô conseguindo dar conta? Por que eu vou arrumar problema? Eu tenho... Na história desse tipo de relacionamento, qualquer relacionamento, na verdade, sempre tem que ter a base. Quem é a sábia? Porque se a sábia desmoronar, esquece. É isso. Esquece. É isso. Jamile, deixa suas redes sociais pra gente, por favor. Pra quem gostou do papo, quem quer conhecer mais mulherada, de você. Não é só porque ela faz a defesa mais pro homem que vocês não podem procurar, não. Pelo contrário, procurem ela, pelo amor de Deus. Que aí ela vai conseguir orientar e fazer melhor pra vocês. Puxando pela minha mãe, né? Eu acho que eu tive muito essa questão da minha mãe, daquela guerreira, de ter a mulher sábia, de às vezes meu pai tá naqueles dias e ela ter que se segurar, né? Se segurar, que eu tô falando assim, pra não dar aquela resposta que poderia, né? Ao invés de acalmar a situação, né? E assim eu falo, pra você que tem que já passou pelo divórcio,
fique pensando, será que não é eu que tenho que ser a sábia na história? Para saber administrar a situação, para saber lidar. Ok, tem uns problemas, tem, mas eu sabia e sei que ele vai ser assim pro resto da vida. Ou ela vai ser assim pro resto da vida, ou seja, ex vai ser ex, é mãe ou pai dos meus filhos. Então eu vou ter que aprender a lidar com essa situação. Né? Então, as nossas redes sociais tratam sobre isso, tratam como agir, né? Questão comportamental, né? De como proceder, de como agir. E é isso, meninas. Tem lá as minhas redes sociais, meninas e meninos, né? Minhas redes sociais, Jamile Venceslau. Foi um prazer, como eu havia falado, primeira vez que eu tô numa... no podcast 100% feminino. E eu fui tirar foto lá em cima, gente, você não tem ideia. As duas estão gatas. E eu tô aqui com roupa de quem acabou de sair. Tão lindas, viu? Lindas. É nada. A gente agradece você por todos os casos que você expôs aqui, por todas as histórias que você contou pra gente. Imagina, tem muita coisa ainda pra você contar. Mas a gente vai deixar o convite estender pra uma próxima vez. Pra um próximo, que você venha mais uma vez aí. Porque tem muito assunto legal coisa que a gente quer abordar ainda. Exato. Perfeito. Obrigada, querida. Estou à disposição, viu? Obrigada. Gente, se vocês gostaram desse episódio, assim como nós, que tem bastante conteúdo aí, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Tá bom, gente? E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.